Com mais um Cantando Vitória com Rafael Biata. E hoje é dia de TBT. E para falar de TBT, nada melhor que conversar com o nosso grande amigo, grande campeão aqui, Vanderlei Meia Banguela. Boa noite, meu amigo. Beleza? Boa noite. Bacana? Hoje, galera, nós vamos falar um pouquinho de campeonato, vamos falar um pouco de vitória. Hoje nós vamos cantar vitória de verdade. Vou falar aqui com esse grande campeão, o camarada que é campeão da JP Tour, campeão da IBJJF, da Spring League lá em Brasília, campeão do Desafio Bravos aqui em Ibirité, campeão brasileiro CBJJ, bicampeão brasileiro da CBJJ, hein, galera? O camarada é foda no jiu-jitsu, hein? Campeão estadual em Goiânia na categoria I absoluto, 8 vezes campeão sul-americano, 7 vezes campeão da Copa Choke e 5 vezes campeão da Copa Leão Dourado, do mestre Hilton Leão. Esse camarada é fera brava, galera. Fora os outros campeonatos estaduais, que eu não vou nem falar desses campeonatos, porque senão nós vamos ficar falando só de vitória dele. Boa noite, meu brother. É um prazerão ter você aqui comigo, tá bom? Ter a oportunidade de conversar com você. Primeiro eu quero que você se apresente para a galera e fale um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória aí. Boa noite a todos aí, galera. Bom, quase praticamente todo mundo já me conhece, né? Sou Vanderlei Santos, da equipe Tyson Team. Me conhecido como Meia Banguela pela minha raspagem, meia profunda. E a trajetória muito grande que eu tenho, sim, graças a Deus. Agradeço a Deus, a minha mãe, o meu mestre Tyson Team, toda a minha equipe aí. São 22 anos, né? Nessa trajetória, nessa caminhada aí. Comecei com o Tyson, tem 22 anos aí na Tyson Team, enfrentando barreiras e barreiras, mas graças a Deus conseguindo os objetivos, né? Cada ano vem entrando, conseguindo competir todos, graças a aproveitar a oportunidade, agradecer a todos os patrocinadores aí do novo Iasta aí, da Avenida Mantiqueira aí, que tem me ajudado e me abençoado, os novos agora. Enfim, cheguei onde eu tinha que chegar e pretendo continuar ainda. Vem agora o Mundial, agora, o último do ano aí agora, e Deus está na direção de tudo. Isso aí, meu brother. Aqui, eu já tive a oportunidade de conversar com você, você faz um treino conosco, né? E você falou comigo que você iniciou no jiu-jitsu meio que tardiamente, né? Meio que tardiamente, e a galera que está iniciando, as crianças, os jovens, adolescentes, a grande maioria das pessoas pensa que para ser lutador de jiu-jitsu tem que iniciar de criança, porque ele não consegue chegar numa faixa preta, ele não consegue ser um bom competidor, consegue ser um bom atleta. Então, fala um pouco pra gente aí, como que foi a sua trajetória de jiu-jitsu, quando você iniciou? Então, bem aplicada essa pergunta. O que acontece? Eu comecei o jiu-jitsu, na verdade, com 32 anos. Faixa branca, com 100 e poucos quilos. E qual a sua idade hoje? Hoje eu vou fazer 52 anos. Me sinto como se estivesse com 25 anos. Graças a Deus, né? E o esporte, principalmente o jiu-jitsu. Antes de qualquer coisa, se não fosse o jiu-jitsu da minha vida, eu talvez não estaria hoje aqui. E se eu estivesse em outros caminhos, que não vou entrar em detalhes. Mas o jiu-jitsu mudou a minha história, a minha vida, o meu caráter, a minha personalidade. E fora todos os títulos. Então eu quero deixar bem claro para todos os adolescentes que estão iniciando hoje, para os pais, para as mães, que colocam seu filho no jiu-jitsu. Não importa a equipe, procura uma equipe bem centrada, né? Uma equipe que tem base, padrão real, e coloca, porque é tudo na vida. E minha história foi mudada quando conheci o mestre Tyson, né? Ficamos ali 4 horas na porta da casa dele, debaixo do sol, que ele me deu toda a atenção. Tudo que uma mãe possa fazer por filho, ele fez por mim. Naquele dia para cá, faz hoje 22 dias. Então, não tem idade para começar. Eu comecei com 32 anos, hoje eu tenho 50, vou fazer 52, campeão de tudo da minha categoria, 2 absoluto, e estou aí na guerra. Então, é questão só de querer fazer acontecer. E estar na equipe certa, né? No momento certo, na hora certa. E com certeza, não tem idade para começar o jiu-jitsu. Isso aí, a gente sabe que o jiu-jitsu não tem fronteiras e o jiu-jitsu não tem idade para iniciar, não é mesmo? Vanderlei, uma das coisas mais complexas que todo mundo busca, que todo atleta busca, é o treino ideal, o treino perfeito para ser campeão. E você, como você disse, você ficou aí cerca de 4 anos, né? 4 anos sem perder nada na sua categoria.
como que é o seu treino, a sua preparação para essas competições? Então, meu mestre é o Cabeça, né? Ele sabe o padrão do aluno que sou eu, o meu condicionamento físico, ele tem a base. Enfim, eu treino, estava desses 20 anos, treinando na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, 2, 3 períodos. Um treino duro, um treino que você chega na academia, é treino de 3, 4 horas, sem descanso. É um treino técnico e é claro, você tem que ter um treinador para fazer esse trabalho corretamente. Para cada campeonato é um treinamento diferenciado. E o principal é treinar todos os dias. Não existe treinar 2 ou 3 vezes na semana, você não vai ter resultado. Não vai ter resultado, porque uma coisa é você lutar dentro da sua cidade e todo mundo conhece todo mundo, outra coisa é você sair para lutar do CBJJ, CBJJ é lá fora, igual Brasília, São Paulo, Rio, Goiânia, é outro nível. Então você tem que realmente ter um treino diferenciado. E graças a Deus o Tyson é um grande amigo, parceiro, humano, treinador, um grande mestre, considero. E fora as outras equipes, né? Como a tua, por exemplo, que a gente vem conhecer a equipe, fazer um treino com vocês e acaba adquirindo mais uma experiência. Isso também conta muito. Então, as visitas em outras equipes é importante. Então, isso para mim vem acrescentando todo no meu trabalho. Sim, você falou uma coisa muito importante aí, que você visita a nossa academia lá, você está sempre lá fazendo um treino conosco. E para nós que somos competidores, para você que é competidor, é muito importante, né? Uma vez que você não faz só um treino no dia, você faz vários treinos no dia e durante a semana, a importância do colega de treino. A importância do colega de treino, de você ter o cuidado com ele, de ele ter o cuidado com você também. Na sua academia, com toda certeza você tem isso, né? Você tem esse suporte, né? Você tem esse suporte de treino e tem qualidade no treino, é o que faz você chegar no seu êxito, né? No seu êxito de ser campeão. E agora nós vamos começar aqui pelos os campeonatos estaduais, tá bom? Você é campeão estadual, e como você via esses campeonatos estaduais no início, quando você iniciou, e como você vê esses campeonatos hoje? Eu falo questão de evolução do jiu-jitsu. Olha, na verdade, a base que eu tive, isso é importante, né? Para quem está iniciando hoje, me perguntava, você não luta hoje que é a parada da liga? Por quê? Não é porque eu não luto mais, porque eu já passei essa fase. Então, essa fase que eu comecei, eu lutei todos os campeonatos da liga, me deu uma base para hoje eu realmente estar no nível lá fora. Campeonato Brasil da CBJJ, CBJJE, Rio, São Paulo, Brasília, Goiás, Goiânia. Então a diferença é muito grande. É um jogo se você toma uma vantagem, acabou o jiu-jitsu ali, a pressão o tempo inteiro. E você tem que se virar com alguns segundos para você virar a situação do jogo. Então, a base que eu tive foi da liga, do campeonato interno de Minas, para poder me dar uma base para lá fora. É duro, é muito difícil, é um outro jogo, sabe? É um outro jogo que você tem lá fora, é um outro tipo de atleta, você não conhece ninguém te conhece, é um jogo que você vai chegar lá, você cai de paraquedas e está ali. E, enfim, é muito difícil, até para mim conseguir explicar a situação. Mas você tem que estar na veia mesmo. A base, para finalizar, é treinar e treinar e treinar. Porque lá fora, você não sabe o que te espera. É difícil, você não tem seu treinador, você não tem alguém para te orientar, você não tem. Então, é muito difícil, é muito estranho. Mas se você estiver preparado, preparou bacana, você consegue superar essa situação, essa fase lá fora. É isso aí. Então, galera, vocês que gostam de assistir os seus streams no seu momento, no seu tempo de lazer, no seu tempo aí para descanso, você que não tem muito tempo de ficar na frente da televisão e você que precisa de um novo aparelho celular, vamos de Megatech, tá bom? Procure lá o nosso amigo Megatech,
procure o seu aparelho novo. Você que quer fazer conserto em geral de telefones, peças e acessórios, tá bom? Vamos continuando aqui. Então é isso. Quando você já passou dessa fase de campeonatos estaduais, eu acho que o atleta em geral, alguns falam que, faz essa pergunta mesmo, você não gosta de ir mais para campeonatos estaduais, você não vai em campeonato e tudo, eles costumam até dizer que nós estamos taxando os campeonatos como campeonatos pequenos, né? Como eventos pequenos, mas não é que estamos taxando como eventos pequenos, mas é que nós temos que ver como um novo horizonte. Você, como atleta de ponta, você tem que ver isso como um novo horizonte. Tem eventos maiores aos quais você quer buscar para o seu próprio conhecimento, né? Para se testar nesses campeonatos, não é mesmo? Sim. E em falando em se testar, qual é o campeonato que você fala assim que foi o campeonato mais difícil que você competiu, que você foi campeão, mas você fala assim, esse campeonato, essa luta vai ficar para a história? Então, é o AJP. Eu tentei ele primeira vez no Rio, fiquei em terceiro lugar, não desistir. O mais importante é não desistir. Isso é o mais importante. Então, tentei a segunda vez, fiquei em terceiro novamente e fui para Brasília tentar pela terceira vez o JP, lá onde eu fui campeão. Foi a luta mais difícil da minha vida, porque além de o psicológico, né, a cabala, porque o JP é um campeonato internacional, conhecido no mundo inteiro. Eu lutei ainda fora da minha categoria, né, no peso, mas enfim, foi uma luta difícil. Ganhei a primeira e fiz a final com o mesmo adversário, ele já sabia do meu jogo, mas não adiantou, foi mais rápido ainda. Fui campeão, fui em Brasília. Então foi a luta mais difícil, mais esperada da minha vida, que é a JP. Campeão da JP em Brasília. Sim, como você disse, você foi aí algumas vezes campeão brasileiro, né? Bicampeão brasileiro, não é mesmo? O campeonato brasileiro, a gente sabe que é um dos campeonatos mais difíceis que tem, né? Os campeonatos mais difíceis que tem de se disputar no Brasil hoje. Os campeonatos da CBJJ, os campeonatos da CBJJS são campeonatos de ponta, né? Campeonatos extremamente qualificados e que vem pessoas não só do Brasil, mas pessoas de todo mundo. E esse tipo de campeonato, ele traz uma proporção muito grande para o atleta. Você, sendo campeão, sendo bicampeão, né? Reformulando aqui, sendo bicampeão brasileiro, como você viu o seu crescimento e a sua evolução no jiu-jitsu após esse campeonato? Eu não falo só em questão de treinamento físico e psicológico, mas também de pessoas e apoios. Apoio de família, de amigos e de patrocinadores, porque o atleta hoje ele visa muito o patrocínio. Eu acho que o Brasil ele tem muita defasagem no que diz respeito a isso, porque o patrocinador ele ainda tem um certo receio, né? Tem uma certa dificuldade de patrocinar os atletas, né? Onde até mesmo o próprio governo dá incentivo para que os empresários, né, e os pequenos empresários patrocinem os atletas, mas a gente tem essa dificuldade. Após essa gama de medalhas, de campeonatos aí que você ganhou, como você vê hoje essa fase sua com seus patrocinadores e seus apoiadores? Então, vou tentar simplificar o mais rápido possível. São 20 anos e esses 20 anos são quase 200 medalhas, né, um cinturão. E só Deus sabe, aí minha mãe, né, que Deus mora com Deus hoje, sabe as dificuldades que eu tive e passei, né? E o meu mestre sabe as dificuldades que eu passei em relação a isso. Nunca tive patrocinador mensalmente, fixo, para falar, ó, você vai só treinar, competir, comer, beber e dormir. Todo mês você tem X. Nunca tive. Se eu falar, eu estou mentindo. E eu tinha que sair de manhã, andar o dia todo, em loja, para arrecadar o máximo possível da inscrição, para lutar e treinar. E à noite treinar, às vezes, com fome, sem ter cansado. O senhor meu mestre sabe tudo isso, eu passei por isso, mas eu nunca desisti. E por não ter desistido, eu cheguei onde eu cheguei. Hoje, graças a Deus, né, viajei agora para lutar o Open Internacional em Brasília. Tive um apoio aí, né, para aproveitar a oportunidade do inspetor aqui de Contagem, né, o Alexandre, com apoio do meu ex-cunhado, que é o Edson Pitbull,
sargento aposentado, que estão me dando uma força, mais o Mauricinho, que todo mundo deve conhecer ele, do lanche, e o delegado de Santa Luzia, deputado estadual agora, né, deixando bem claro, a gente tem que, nas oportunidades, realmente falar de quem realmente estendeu as mãos, que é o Cristiano Xavier, né, deputado estadual agora, e o Reginaldo, inspetor também, que tem me dado uma força agora, né, para esse evento aí, e que, segundo eles, posso contar com eles. Então, hoje eu posso falar, hoje, depois de 20 anos na luta, sem patrocínio, alguns patrocínios, né, que não vou dizer que eu não tive, mas alguns que cada um me ajudou da forma que podia para ir para o evento. Tá? Tem um campeonato do São Paulo, é 250, 500 reais para ir, para voltar, e cada um dava ali 10, 50, 100, e assim eu fui levando esses anos todos. Mas eu nunca desisti, eu nunca parei, né? E meu mestre sabe toda essa trajetória. E isso, por quê? Porque entrou na veia e era minha vida o jiu-jitsu, é minha vida o jiu-jitsu. Então hoje eu posso agradecer, eu agradeço a Deus, né? Que eu tenho esses patrocinadores. E acho que tudo na vida é você pôr Deus na direção de tudo e acreditar em você mesmo, né? E é isso. Então hoje eu estou com esse apoio, né? Pretendo continuar lutando ainda. Até brinquei hoje com um colega, eu vou chegar a lutar até 75 anos. Vamos ver se Deus vai, né? Com toda certeza vai permitir. Vai me permitir. E com saúde. E é isso. E, então, eu espero que hoje, a partir de agora, eu vou ter o apoio, né, dos patrocinadores, né? Enfim, e continuar nessa luta. Sim, uma coisa é ter os patrocinadores esporádicos e outra é ter os nossos patrocinadores fixos, né? Que é aquela garantia que o atleta tem de que ele pode treinar e ele pode buscar ali o seu empenho, o seu desempenho nas artes marciais, ali no esporte, sem ter uma outra preocupação, que é essa questão de como eu vou para o campeonato, né? Como eu vou para um campeonato, como eu vou fazer uma viagem para me disputar um campeonato mundial, seja no Brasil, igual o campeonato mundial agora da CBJJ em São Paulo, mas todo mundo sabe que o campeonato mesmo é lá na Califórnia, né? Lá que é o mundial dos foda, né? O mundial dos pica do jiu-jitsu. Então, todo atleta tem esse sonho. Todo atleta tem esse sonho de disputar, de ir para Abu Dhabi, né? Disputar um evento lá em Abu Dhabi, e acaba que dentro do Brasil tem muita dificuldade, onde a gente vê que o campeonato mundial, vamos falar isso mesmo, você pega o campeonato mundial nos Estados Unidos, onde 95% dos atletas que estão no campeonato mundial nos Estados Unidos são brasileiros. 90% praticamente. 95% são brasileiros. E é um campeonato que são 95 brasileiros, então esse campeonato poderia facilmente ser realizado no Brasil, né? Mas infelizmente não é. Talvez até mesmo por isso, pela dificuldade que tem de apoios, né? De apoios para que isso venha a ocorrer, venha a acontecer dentro da nossa nação, né? Dentro do nosso estado brasileiro. E como a gente vê essa dificuldade lá, muitos atletas brasileiros saem do Brasil para buscar outros horizontes, né? Buscar o seu crescimento em outros países, e no mundo inteiro você vê aí que o jiu-jitsu ele se expandiu, né? Saiu o BJJ para outros países, transformou no AJJ, transformou em vários nomes aí. A gente sabe que a maior parte desse início do jiu-jitsu fora do Brasil aí foi difundida aí pelos brasileiros, né? Pela família Gracie, por outros mestres também, outros professores. E você vê que isso pode chegar em algum momento a vir aqui para o Brasil, a gente ter no Brasil um evento de expressão mundial. Eu falo um evento de expressão mundial no que tange a patrocínios, a premiações. Vamos falar assim, como no Mundial aí dá $100 mil, $200 mil, $50 mil. Você vê esses eventos de grandes proporções no Brasil? Olha, sinceramente não. Como você acabou de dizer, né? Você quer ganhar um campeonato aí, €100 mil, dólar, você tem que ir lá para fora. Aqui, 95% impossível. Você não tem apoio, você não tem... Aqui é muito complicado, como esses grandes lutadores, Leandro Lô,
como o Web Sands e outros, vão para fora, Absoluto. São campeonatos do exterior, fora. Porque aqui no Brasil, realmente, sai do Brasil para ir lá para fora, mas não vem lá para fora para cá. Então não se tem um campeonato internacional aqui que vai te pagar aí 100 mil reais, 200 mil reais. Não tem. Você tem que sair daqui para ir lá para fora. Se quer lutar um campeonato mundial, se qualquer campeonato, você vai ter que ir lá para a França. Você vai ter que ir lá para fora. 15 mil reais para você ir. E aí? Como que você vai? Realmente. Como que você vai? Como que você consegue ir? Não tem como você ir. Porque 15 mil reais, como você vai chegar? Eu preciso de 15 mil reais para ir lá na França lutar o Mundial ano que vem. E aí? Então, para ir em São Paulo aqui, para ir em São Paulo já é uma dificuldade. Para ir em São Paulo voltar é R$1.000, é uma dificuldade. Você tem que, deixar de estar treinando de manhã à tarde para estar o dia todo, não corre. Para arrumar ali. E a conta. Sabe, por exemplo, eu fui lutar o Sul-Americano. Fui campeão sul-americano, bicampeão. Eu cheguei lá com a conta, só para ir, para voltar de me virar. Lutei lá, lutando, ganhando. Fui para Absoluto, fui ganhando. Se eu quisesse tomar uma água, eu tinha que ir lá na torneira, no banheiro e tomar água lá dentro, porque eu não tinha dinheiro para comprar água mineral lá dentro. Era a minha condição que eu tinha para estar lá. Não adianta eu chegar e falar, contar a história, falar, não. Quando você vê o outro lá tomando whey, tomando Gatorade, eu ganhava aquela luta, ia lá no banheiro e tomava água da torneira. Eu passei por isso. Eu estou revelando isso para que todos os atletas sabem que não é fácil. Eu vou lutar lá fora, mas não é fácil, cara. Eu cheguei lá assim, condições para não voltar. E fui pro final do Absoluto. E ganhando. Começou 3 horas, 10 horas eu estava lutando lá ainda. Sem comida, sem nada, bebendo no banheiro. Se eu quisesse, eu passei por isso, mas eu fui para a final dos dois. Então, não justifica, mas eu estou sem condições. Não existe isso. Não existe. Então, é muito difícil. Para ir em São Paulo eu passei por isso. Imagina para você lutar no campeonato no exterior. Então, eu acho muito difícil esse evento chegar aqui no Brasil. Sim, a gente sabe dessa dificuldade e a grande maioria dos atletas no Brasil passa por isso, né? A gente sempre vê reportagens, não só vê reportagens, mas a gente encontra com alunos na rua aí, não só do jiu-jitsu, mas de outros esportes também, vendendo bala, vendendo um chocolate, vendendo alguma coisa aí para conseguir ir para as competições, conseguir ir para os campeonatos. E isso se torna um divisor de águas muito grande, né? O que faz com que o Brasil ele se torne a parte inferior desse divisor, né? Porque o Brasil é um país muito grande, um país reconhecido mundialmente pelo esporte. Isso, totalmente. E todos os esportes, todos futebol, todos os esportes, e é o país que mais tem defasagem, né? Mais tem defasagem nesse incentivo ao esporte. Eu acho que você foi bem coerente aí em fazer a sua colocação e deveria ter um incentivo maior, né? Um incentivo maior para que isso viesse a acontecer, isso viesse a melhorar, não só dentro do jiu-jitsu, que é o que nós tratamos aqui, né? O que nós tratamos aqui, mas em todos os esportes. Como você disse, você foi campeão sul-americano, você foi 8 vezes campeão aqui, né? 8 vezes campeão da Copa Choke. E a Copa Choke é um dos campeonatos mais difíceis que tem aqui dentro de Belo Horizonte. Um dos eventos mais difíceis que tem dentro de Belo Horizonte. Eu já fui campeão da Copa Choke também. E eu sei os camaradas duros que tem lá na Copa Choke. E hoje a gente vê dentro da nossa cidade aqui que hoje tem muito pouco evento. Inclusive levaram o evento para outras cidades, né? Você acha que eventos mais elaborados poderiam ser realizados, e deveriam ser realizados e feitos dentro da nossa cidade? Com certeza. No início, quando era faixa azul, faixa roxa, estava sendo. Às vezes tinha até uns confrontos na mesma data, fazia a Copa Choque Leão Dourado. Dava aquele confronto. Então isso tem que ser revisado, analisado. Então eu acho que tudo tem que ter uma base, um preparativo.
Minas Gerais, Belo Horizonte, é uma base. É uma base. Que tem todas as equipes, são 72 equipes em Minas Gerais. 72 equipes. Então, eu acho que isso que está acontecendo agora, infelizmente está acabando. Tem quantos atrás eu já encontrei dizendo, eu parei de lutar porque tiveram essa palhaçada, já virou uma corrupção, tem gente querendo fazer o campeonato, toda semana um campeonato, virou um comércio. E isso desanima um verdadeiro guerreiro, não. Para me perguntar, por que você não tem campeonato da Liga mais? Não, primeiro que eu sou campeão de todos mais de 5, 6 vezes. Eu não tenho porquê de lutar esse mesmo campeonato novamente. E até porque agora tá essa situação que está. Vai ter um campeonato aqui, vai ter que ser lá no interior. Porque não pode ter mais o campeonato. Por que não pode ter? A minha pergunta seria essa. Por quê? O campeonato da Copa Choque, Leão Dourado, são campeonatos que são conhecidos. O Uto Leão, né? O cara tem um filho dele, tá aí para fora. Um homem, né? Todo mundo conhece ele. Campeonato de responsabilidade. Mas esse campeonato teria que ser realmente bom para dar base para nossos filhos, nossos alunos estão iniciando agora. Então, infelizmente, não está sendo, pelo contrário, está se acabando. Então, não sei o que vai acontecer daqui 5, 6 anos. Se quer lutar um campeonato bom, você vai ter que sair daqui para ir para fora, São Paulo, Rio, e aí? Mas sem base? Sem base? Uma coisa é você treinar na sua equipe, mas uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, você ser um competidor e um lutador, tem diferença. Tem diferença. Porque você traz, eu sou campeão de tudo aqui, eu fui campeão de tudo aqui na Copa, na Liga, campeão 7 vezes. Só que se atravessou Belo Horizonte, a Liga de lá, a CBJJ, não reconhece nada. Eu sou campeão 7 vezes da Copa Choque, não conheço Belo Horizonte, não conheço Copa Choque, não conheço. Não, você tem que lutar lá fora. Você ser campeão da... Vou dar um exemplo aqui, futebol, por exemplo, um exemplo. Campeonato Mineiro. Se for o Cruzeiro até para ser campeão mineiro 300 vezes, mas ele pode ser 300 vezes campeão, ele não vai disputar a Libertadores, porque ele foi 300 vezes campeão mineiro. Para ele ter uma vaga na Libertadores, ele tem que ser campeão brasileiro. Copa do Brasil, o jiu-jitsu é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pega um garoto aqui de 15 anos, campeão de tudo. Ele vai lutar em São Paulo, lá da CBJJ. Vai tomar uma carroçada. É outro nível. Então, a minha resposta, para finalizar, você não estou fazendo do Campeonato da Liga, não estou. Mas o meu nível hoje é outro. Se eu estiver, como o meu mestre sempre falou, se eu estiver aqui hoje, domingo, tem um campeonato Copa Choque, dependendo, eu posso até ir lá para manter o ritmo. Mas se tiver na mesma data que o outro campeonato em São Paulo, no Rio, da CBJJ, eu vou para lá. Primeiro, o valor. Você tem o porquê lutar. Tem premiação. Tem categoria. Tem o absoluto. Aqui, quantos campeonatos que eu já fui, chegava no absoluto, não tinha o absoluto porque não tinha um atleta suficiente. Não tinha um atleta suficiente. Eu lutei o estadual em Goiânia, tinha 2. Foi pago o absoluto que foi colocado. Fala, não vai ter, não. Mesmo se tiver 2, vai ser pago. Tem que ser, o campeonato tem que ter responsabilidade. Então é isso que está faltando mais nesses eventos de Minas. Porque aqui eu agradeço, comecei aqui, né? Nessas 20 anos atrás, comecei, eu lutei todos os campeonatos, foi uma base para mim ir lá para fora. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas nada é fácil hoje, nada vem na cai do céu. Né? Então, enfim, eu acho que deveria, nesses organizadores, organizar novamente. Outro detalhe, no início dava uma camisa, você pagava uma inscrição de R$120 para lutar aqui no Leão Dourado, ganhava uma camisa. Hoje, né, e de uns anos para cá, tiraram, não tem prêmio nenhum, não tem nada. Você paga um atleta hoje vai pagar R$150, um campeonato, não tem condições. Como é que ele vai lutar? R$150, não tem condições. Verdade, concordo plenamente quanto a isso. Não tem condições. Se ninguém, como é que ele não vai lutar? Aí ele treina. Qual a motivação que ele tem de treinar, não tem condições de lutar? Porque o que faz você ter vontade de ir lá e voltar a treinar? Porque você sabe que você vai competir, você vai lutar. Não adianta você treinar e não ter como competir 2, 3 vezes no ano. Não tem como.
Eu lutei o ano inteiro, mas eu sei o que eu passei para poder estar lutando. Sair em porta, andar 40 quilômetros, indo no mesmo lugar 5, 6 vezes, para chegar lá, o cara me dá R$10. Eu gastei 100 para ir lá, me deu R$10. Obrigado, agradecer. Mas eu não desisti. Então, essa dificuldade todos nós temos. Então eu queria que, né, os campeonatos aqui fossem mais valorizados para nós, ter uma base. Isso é o mais importante. Então, com certeza. Eu vejo que essa desvalorização do atleta, ela deixa muito a desejar, né? Deixa muito a desejar, não só aqui no nosso estado, mas também no Brasil. E é uma das coisas que eu vi, que eu sinto falta também, que eu, se eu não me engano, acho que o último foi em 2019, foi o BH Open, né? O BH Open é um evento que eu tive no último BH Open, e eu vi que vieram atletas de vários países. Vieram atletas de vários países, e é um evento grande, de grande proporção, e que traz uma dimensão muito grande para o esporte dentro de Minas Gerais, especificamente para Belo Horizonte, que sediava esse evento. E esse evento também acabou aqui em Belo Horizonte. Esse evento também acabou. E isso traz um diferencial muito grande, que eu vejo, você vê também na sua fala, né? Você vê também na sua concepção, que essa parte da valorização do atleta, da valorização do esporte dentro de Minas Gerais, ela é pouca, né? Ela é pouca, uma vez que tem eventos de grandes proporções, de grandes proporções, mas não tem a mesma valorização do atleta de eventos que tem, como exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, como você falou, como em Brasília, né? Como em Brasília, a gente sabe que eu também já gastei muita grana, já aconteceu muito isso comigo também, de ir várias vezes no lugar e chegar lá, você ganha, toma 20, 30 reais para te ajudar aqui, e isso faz com que o nosso esporte ele seja menosprezado. E você falou também aí sobre corrupção, entendeu? Sobre corrupção, a gente vê aí que o esporte ele está muito desvalorizado, essa questão aí de eles preocuparem hoje, o esporte hoje ele é financeiro, né? Entendeu? O esporte hoje ele é lucrativo, uma vez aí que você pega campeonatos aí que tem 1.000, 1.200, 1.500 atletas aí, que se você for fazer a conta é 150, 200 mil reais, e eles pegam esse valor e não dá incentivo nenhum para o atleta, aonde chega essa proporção de ter esse número de atletas em determinados eventos, e nas demais edições eles não chegam a 200, não chegam a 300 ou 400 atletas. Você vê que isso deve mudar, isso tem que mudar, e os professores, não vou nem falar os professores, né? Os mestres, né, que no Brasil não tem só um, então são vários mestres aí, as federações devem levar em conta isso, uma vez que talvez você não saiba, poucos professores de jiu-jitsu sabem, tá bom, galera? Poucos professores de jiu-jitsu sabem. O jiu-jitsu foi enquadrado na Lei Pelé, e eles estavam querendo, né? Estavam ou ainda estão, porque nos últimos tempos eu não ando lendo sobre isso, querendo inscrever todos os professores de jiu-jitsu na Lei Pelé. É um pouco daquilo que primeiro eles queriam que todos os professores de jiu-jitsu respondessem ao CREF, entendeu? O Conselho Regional de Educação Física. Porém, os mestres provaram para eles que não era necessário isso. E aí, em outro meio, eles criaram aí essa ideia de colocar os professores de jiu-jitsu incluídos na Lei Pelé, onde todos os professores deveriam ser inscritos, todos os professores passariam por um curso, deveriam passar por um curso, e esses professores pagariam uma taxa em cima disso, né? Isso é até brincadeira, né? Uma pessoa leva 5 anos para fazer uma faculdade, o professor de jiu-jitsu leva no mínimo 10 anos aí, alguns 15 anos, entendeu? Para se tornar professor, e ele tem que responder ao CREF, né? Ou responder aí algumas entidades, e
E levando em conta que o jiu-jitsu, eu acredito que deveria e poderia ser um esporte olímpico, mas não é. Como que você vê isso? Quero isso um pouco de você. Qual que é a diferença do judô, com todo respeito aos professores de judô, né? A arte judô, do jiu-jitsu? Qual que é a diferença? Eu vejo, a única diferença que eu vejo é que você vai no campeonato de judô, são pouquíssimo, por favor, pouquíssimo comentado, tudo em qualquer lugar, em qualquer estado, está tendo um evento ali de jiu-jitsu. É só jiu-jitsu, você não vê judô. Mas não está na Olimpíada. Por quê? Eu já ouvi falar, né? Comentar, porque o jiu-jitsu leva o atleta para gangue, sai na rua batendo os outros, espancando. O judô também. É simples assim, o judô também. Talvez não seja, mas eu nunca vi isso acontecer. Não quer dizer que um aluno vai para o caminho errado, leva a arte para outro caminho, né, usa ela para fazer covardia com um inocente ali que não sabe se defender. Isso acontece não só no mundo inteiro, mas não justifica você desmoralizar, em geral, a nossa arte, que é o jiu-jitsu, a arte suave. Então, o que você acabou de falar, eu acho dessa forma, que tem que ser, isso tem que ser visto com mais amor, com mais carinho, com mais respeito. Porque você hoje pagar R$300 num kimono, R$250 num kimono, pagar uma mensalidade, sair de casa, ter aquele compromisso para você ir para treinar, e você não ter opção depois de competir, de ter condições de ir para um evento, porque você para olhar, você vê uma corrupção ali ao seu redor. Infelizmente, eu tenho visto isso, sim. Então, é o que você acabou de falar, chega num campeonato, aí você, outro cara dá 250 mil ali, 150 alunos, 200 alunos, você chega no banheiro, não tem as coisas certas que você precisa. Qual benefício você tem ali? Nenhum. Então, infelizmente, desmotiva muitos atletas, desmotiva de você competir. Você não tem aquela motivação, só aquele que é guerreiro mesmo, como eu, você e outros aí, guerreiro mesmo que vai, com água, sem água, com fome ou sem fome, com o kimono rasgado, costurado, vai lá, se vira, chega lá, não coloca esse kimono, uma linhazinha solta, você é punido lá, você é desclassificado, a faixa perdeu um pouquinho da cor, mas o cara não sabe a sua situação, como você chegou ali, você está ali para chegar, agora a sua faixa perdeu um pouco da cor, você está desclassificado, a sua kimono tem uma linha solta, que você está desclassificado. Cara, já aconteceu isso comigo, na hora tem que pegar kimono de empresário de pessoa que já treinou para mim poder ir lutar. Esses dias, mas eu paguei minha inscrição, foi pago, só Deus sabe como. Isso, eu vejo isso como uma covardia. Eu, com todo respeito a todos que fazem esse evento, poderia ser um pouco mais delicado. Mas, infelizmente, é um jogo, né? Eu vejo como uma troca. Infelizmente, você prepara, você treina, você dá o seu melhor, chega lá do evento, você ainda tem que se propor de essa situação. E, infelizmente, só vai piorando e desanimando outros atletas e outros atletas. E isso é uma coisa que dificulta muito a vida do atleta, né? Principalmente os atletas de renda baixa, né? Os atletas que têm dificuldade aí, as crianças, né? Os adolescentes, os jovens aí que dependem dos pais, né? Depende dos pais ou depende dos amigos, entendeu? Que às vezes a gente faz aí, a gente junta os professores, né? Os professores junta com a galera aí que já trabalha, os adultos, fala, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer um junta aqui pra gente mandar uma turma aí pro campeonato. Isso se torna um dificultador muito grande. E você frisou muito bem aí a marginalização do jiu-jitsu, porque já era para ser um esporte olímpico, não se tornou um esporte olímpico. E quando eu conheci o jiu-jitsu, há 14 anos atrás, quando eu conheci o jiu-jitsu, a gente só ouvia falar no jiu-jitsu na televisão, né? Jiu-jitsu era coisa de playboyzinho, coisa de gente rica. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exatamente. Começou no Rio de Janeiro. Coisa de
de playboyzinho, coisa de gente rico, onde a gente só ouvia falar no jornal, né? Quando falava assim, ó, na boate tal, o filho do delegado, o filho do advogado, o filho do juiz, o filho do deputado brigou e bateu em alguém, é lutador de jiu-jitsu. Da Gracie Barra. Da Gracie Barra, é sempre Gracie Barra. Então a gente só ouvia falar no jiu-jitsu assim. E foi com um desses faixa preta, né, que subiu a favela e resolveu difundir o esporte, né? Resolveu difundir o esporte. E muitos ousam a falar que o esporte foi marginalizado por isso, mas não, o esporte ele já era marginalizado antes, uma vez que são esses filhinhos de papai, os playboyzinhos que acham que pode fazer tudo, que são os donos da razão, né? São os donos da razão que acham que pode fazer tudo, que marginalizaram o jiu-jitsu. E hoje o jiu-jitsu está nas favelas, está nas vilas, está nos pequenos bairros, mas nós não temos o mesmo valor que deveríamos ter, uma vez que a gente pode falar que o jiu-jitsu é um dos maiores esportes no Brasil hoje. Do mundo, né? É um dos maiores esportes no Brasil hoje. Eu acho que, vamos colocar aí, tá, o futebol é universal, né? Então o futebol ele vai ser sempre o maior esporte no mundo aí, entendeu? Mas dentro do Brasil você vê que o jiu-jitsu ele é muito mais falado aí que o vôlei, por exemplo. Não, com certeza. Ele é muito mais falado que o judô. O jiu-jitsu só perde pro futebol, cara. Pra ser sincero, só pro futebol. Nós sabemos que assim, é uma coisa que nós que somos lutadores, a gente sempre puxa pro nosso lado, né? A gente sempre faz esse jogo, mas não, a gente fala a verdade. Hoje você pode chegar em qualquer escola. Hoje, tanto o jiu-jitsu quanto o Muay Thai. Hoje você pode chegar em qualquer escola que você vai ver que 50%, 60% dos alunos ali, ou eles lutam ou eles são adeptos das artes marciais. Eles já passaram em algum momento pelas artes marciais ali. Você vê que toda criança, todo adolescente, até mesmo os adultos hoje estão aderindo muito ao esporte, que seja por questão de saúde, sim, que seja por questão de estética, ou porque ele chega num momento ali que ele fala, não, eu quero viver uma experiência diferente, que foi o que aconteceu com você, que começou aos 32 anos, e hoje se vê como um atleta de ponta, né? Você vê como um atleta de ponta. E também eu não posso deixar de frisar, e eu quero que você fale sobre isso ainda dentro da questão da marginalização, que em todos os âmbitos, todas as áreas de trabalho e do esporte tem pessoas que vão fazer coisas erradas, né? Tem pessoas que vão fugir ali, vão fugir à regra, vão fugir do seu caráter. Mas, porém, tenho visto muitas reportagens nos últimos acontecimentos com alguns lutadores de jiu-jitsu, né? Alguns lutadores, alguns alunos também, alguns atletas de jiu-jitsu. E o jiu-jitsu já era marginalizado. E hoje ele tá voltando essa visão marginalizada aí pela sociedade, através dessas pessoas, mas eu vejo um diferencial muito grande que pessoas de outros âmbitos, né, de outros trabalhos que são praticantes do jiu-jitsu, como eu falo com você, hoje o futebol ele é universal, é o esporte mais praticado no mundo, mas dentro do Brasil eu posso falar que o jiu-jitsu está entre os esportes mais praticados dentro do Brasil. E pessoas que trabalham em determinados ambientes, ao fazerem algum tipo de situação, cometer algum tipo de crime, fazer alguma coisa, a primeira coisa que eles frisam é que ele é lutador de jiu-jitsu. Você vê isso como um dificultador e que isso pode trazer em grandes proporções prejuízo para o esporte dentro do Brasil e no mundo também, né? De jiu-jitsu. Com certeza, né? Porque eu acho o seguinte, existem dois detalhes. Você nasce com um caráter. Você não forma um caráter depois que você nasce com um caráter. Vem de berço. Mas, às vezes, os seus pais perdem a direção. Perde a direção. Aí você é o único filho. Porque o pai, entre aspas, o pai e a mãe perdeu a direção, o filho também vai perder a direção. Não. Então o que acontece? O caráter é um só. Você se torna um atleta, aí você vai para uma balada, lá tem uma confusão, você está lá. Você é um atleta, de uma equipe tal, conhecida.
rola qualquer problema lá, você está lá, você está com a camisa da sua equipe, ou com o boné, ou seja o que for. Qualquer problema que rolar, provavelmente a reportagem vai lá, é um atleta, é um lutador de jiu-jitsu, deu uma pancadaria lá, mas a polícia te pegou, você não tem nada a ver com a situação, você estava correndo, mas a polícia te pegou. É um jiu-jiteiro. Aí o que acontece? A mídia vem e destrói. Acaba com a fama do jiu-jitsu. Por quê? Porque um atleta está ali no meio da confusão, mas não sabe se ele está envolvido, mas está ali no meio. Então, infelizmente, nós, como atletas de jiu-jitsu, somos atletas de jiu-jitsu, somos muito acusados em relação a isso. Então, eu acho por isso que hoje meu mestre me ensinou uma coisa: você tem que viver longe de todos esses ambientes, que não é bom para nós, que acabam nos prejudicando, nos comprometendo como atleta. E o que você acabou de falar, qualquer confusão, mas é o atleta faixa preta ali da Tyson Team, faixa preta de tal equipe. Infelizmente, não é o Vanderlei, é o atleta. É o atleta, é o lutador de jiu-jitsu. O cara cai e quebra um braço, foi o lutador de jiu-jitsu. Então, aí você envolve uma equipe, você não envolve só você envolve outros atletas da sua equipe, o nome da tua equipe, do teu mestre. Então hoje realmente você tem que saber onde você anda, com quem você anda, a hora que você anda, onde você passa, o que você faz, porque você viu isso, como o meu mestre sempre me ensinou isso. Você é uma faixa preta, tem que ser faixa preta na escola, na sua família, no meio, no ambiente onde você anda, na sociedade. Você tem que ser visto um faixa preta, não só como competidor. Um exemplo aí, ó. Um grande campeão de tudo aí, o Leandro Lô, fã do Leandro Lô. Olha a situação desagradável, o cara aos 30 e poucos anos, no topo, olha a situação, como que ele partiu. Dói em dizer isso. Um grande campeão de tudo, que incentivava um cara que sabe, é o maior exemplo do mundo. Aí depois vem em seguida, por exemplo, aí o Herbert Santos. Aí fica difícil, né? Formar o melhor do mundo, os melhores do mundo, fera. Qual é o exemplo que ele deu aí como atleta? Só que não tem nada a ver o jiu-jitsu com ele. Segundo, que eu sei, ele já veio de uma outra situação. O jiu-jitsu entrou na vida dele para mudar ele. Mas como eu acabei de falar, o caráter é um só. O seu caráter, você nasce com ele, não vai mudar seu caráter. Com certeza. Não vai mudar seu caráter. Ele entrou no jiu-jitsu, entrou no jiu-jitsu, fez acontecer, até lá dentro, com a pessoa arrumar confusão, briga. Ele nasceu assim. E o cara dele é esse, infelizmente. Eu estive com ele, conversando, trocando ideia no Brasileiro, em São Paulo. Mas, e aí? E aí? Então, se nós formos olhar hoje, os dois, para mim, eu sempre gostei, lutei do lado deles, vi eles lutando, Leandro Lô, o Herbert Santos, o ginásio balançando e tal. Cadê os caras? Eu pensei até, no fundo, vou ser bem sincero, quando aconteceu isso com o Leandro Lô, e depois, em seguida, aconteceu isso, eu falei, pô, cara, imagine se eu fosse me espelhar nele e depender dele. Eu parava o jiu-jitsu hoje, mas eu dependo de Deus, da minha equipe, da equipe que eu vou treinar com vocês, vejo o carinho, sabe? Então isso é importante. Então eu acho que o caráter, você nasce com ele. Você nasce com ele. Você nasce com ele e você carrega ele. Você vai ter dificuldade, no meio dessa caminhada, uns abandonam o seu caráter e parte para outro caminho. Aí, qual a imagem? Eu acabei de falar, o jiu-jitsu, esse é jiu-jiteiro, é onde o jiu-jitsu. É assim, infelizmente, cara, infelizmente é isso. Nós temos que tomar todo cuidado. Todo cuidado. Por isso que hoje o jiu-jitsu não está no Olimpíadas. Era para estar. Com certeza. Se tivesse, não tinha lugar para o judô. Não tinha lugar para o judô. Respeito, com todo respeito, a todos os professores de judô, mas não tinha. O jiu-jitsu é violento, o jiu-jitsu mata, mas no jiu-jitsu não mata. A pessoa mata, né? A pessoa mata. O jiu-jitsu, você vê quantos e quantos, eu mesmo posso falar de mim mesmo. Hoje, quem eu sou hoje, graças a Deus, primeiramente, meu mestre, né? E a minha equipe, como atleta. E aí? Se fosse para mim fazer tudo novamente, eu faria tudo novamente. Só que eu começava com 5 anos de idade, não com 32 anos. Não faz diferença também para mim, não. Entendeu? Hoje eu me sinto no topo, no alto de tudo. De tudo. Então, eu acho o seguinte, o caráter é um só, você nasce com ele. Não importa o que você passa. Se o cara não muda, você nasce com ele. Então, o jiu-jitsu veio para aumentar o seu crescimento, para agregar em toda a sua situação, em qualquer ambiente.
em qualquer ambiente, não só em competições. Com certeza, e eu concordo plenamente com você, uma vez que essa falta de caráter está em todas as instituições, né? Vou dar um exemplo, alguns exemplos aí, claro, sem falar nomes, mas hoje, por exemplo, eu vi numa reportagem onde um jogador de futebol cometeu um crime, né? Vai ser investigado por esse crime, mas as reportagens sempre falou do jogador, mas falou o nome do jogador. Eles nunca falam ali o time que ele joga, a instituição, você entendeu? Não fala sobre a instituição. A gente vê há pouco tempo aí um policial de uma instituição também, a qual eu não vou dizer, que cometeu um crime também, cometeu alguns crimes, e você não vê em reportagem nenhuma eles falarem das instituições. Inclusive, nesse caso em específico do policial, eles fizeram questão de colocar ele de kimono e de faixa azul de jiu-jitsu. Por que eles não colocaram ele com a camisa e a logo da instituição? Essa marginalização, ela traz um prejuízo muito grande para o esporte. Em específico para o jiu-jitsu, onde eles falam que o jiu-jitsu ele é agressivo. O jiu-jitsu ele é uma coisa de pessoas que querem matar a outra. Mas, como você disse, não é o jiu-jitsu que mata, é a pessoa que mata. É assim como eles fazem propaganda para as armas, né? Eu coloco uma arma em cima da mesa, essa arma mata. Não, a arma só vai matar se você pegar e atirar com ela. O exemplo claro aqui. A BR é perigosa, a BR mata, 040, 381, 262. A BR está lá do mesmo jeito desde quando foi fabricada. A BR não julga, pega o carro e joga lá embaixo. O cara vem drogado, vem bêbado, sem dormir. Ele roda. Foi a BR perigosa. Não existe BR perigosa. Você acabou de falar, põe uma arma aqui, ela vai atirar sozinha, não vai. Existem pessoas imprudentes, né? São pessoas imprudentes, arrogantes, porque às vezes tem um carrão, pode passar aquele que é um carro menor, e põe 200 por hora. Ele roda lá na frente. Mata a família que vem de lá pra cá. Mas o cara rodou, mas por que ele rodou? O carro não corre sozinho, não acelera sozinho. É imprudência, isso chama imprudência. Mas infelizmente, as reportagens, é o que você acabou de falar, eles quando é uma pessoa da periferia, uma pessoa de menos qualidade, que ninguém está nem aí para essa pessoa, aí eles põem o nome, tiram foto, bota no jornal, esculacha, aponta o dedo. É fácil, né? Isso não tem nenhuma defesa, não tem pagar nenhum advogado. É quando que está lá no topo. E aí? Esse aí pode tudo. Pode tudo. Exatamente. Infelizmente, e no jiu-jitsu não é diferente. Infelizmente no jiu-jitsu também não é Não é diferente. diferente. Não é diferente. Eu vi um cara esses dias dando reportagem aí no Instagram, o cara falou, veio lá do Pará para fazer um campeonato aqui no Rio, ou fui em São Paulo, e chegou lá, faixa roxa, treinou. Pô, ele chegou com o kimono dele, que ele treinava 2 anos para competir, todo rasgado. Aí o cara perguntou, mas cara, você não tem o kimono? Pô, mas aí o que você treina? Então, cara, mas ninguém quis me emprestar um kimono pra mim vir lutar. Eu trabalhei, eu andei a pé na BR pra pegar a grana pra chegar aqui, pra mim poder lutar. Com dinheiro só da inscrição, que eu paguei. Eu tive que vir a pé, andava na BR, pegando carona de caminhão pra chegar aqui. Só que eu cheguei aqui, eu não tinha kimono. Eu tô com esse kimono aqui. Pedi kimono emprestado pra quem ninguém conhecia lá. Me emprestou o kimono que você já lutou pra me lutar. Olha a situação, o cara lutou e foi campeão. E deu o kimono do cara que ele pegou lá no evento. Então, cara, é muito difícil hoje, é muito difícil demais você... É como você falou, a faculdade, o filho de papai vai fazer a faculdade de 5 anos, passa, é médico. E você vê quantos, como entrar em detalhe, quantos médicos, médicos, dentistas estão aprontando aí, em situação de estupro, não sei de quê, não sei o que. O cara formou, tem tudo. E aí, o cara não faz necessidade de nada, tem tudo na mão que ele quer. E nós? É luta, é e guerra. Somos criticados, é guerra. Você acabar de lutar um evento, 9 horas da noite, você está em outro estado, 1000 quilômetros. Pô, não tem agora dinheiro para mim ir embora, o que eu vou fazer? Você tem que dormir no posto.
Ninguém vê isso, cara. Eu dormi na porta do Ibirapuera de 5h30 da manhã até 10 horas da manhã, esperando o Ibirapuera abrir, dormindo no papelão, com fome, com sede. Sem banho, sem banho. arriscando sua vida. Mas infeliz. Só que é o seguinte, tem um detalhe, que meu mestre sempre fala isso, o Tais. A guerra, eu tenho isso também, sempre friso isso pra mim mesmo. Olha pro espelho e falo, ó, a guerra, somos nós. Ah, você vai pra guerra? Eu não vou pra guerra. Eu sou a guerra. Eu me sinto a guerra. Eu me sinto a guerra. Eu não vou pra uma guerra, eu me sinto a guerra. Eu costumo dizer o seguinte, você luta? Não, eu não vou lutar no evento, lá eu vou treinar. Eu luto na minha equipe, na onde eu estou treinando, ali que eu luto. É ali que eu luto, 2, 3 horas ali. É ali que eu tomo porrada, é ali que eu luto. Eu vou visitar a sua equipe, é lá que eu luto. Ali que é guerra. Porque você me conhece meu jogo, conhece o seu jogo, e aí? Eu tenho que sobressair sobre isso. Você conhece meu jogo, conhece o teu, e aí? Lá não, lá o adversário não sabe da minha banguela, ele não sabe da sua posição. É fácil. E aí? Então, a guerra somos nós. Nós vamos para um evento, para uma competição. Então, eu vejo por aí. Então, sabe, é muito... Resumindo, o jiu-jitsu não é para qualquer um. Com certeza. Não é para qualquer um o jiu-jitsu. Concordo plenamente com Não é para qualquer um. Você pode ter o kimono mais caro, a faixa mais bonita, treinar na melhor equipe. Não existe melhor equipe. Existe a equipe que tem nome. Mas eu quero a equipe que tem jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Às vezes, vou treinar lá no Belvedere. Beleza. Se falar, você vai treinar outro, eu vou treinar em aqui. Eu vou treinar aqui. Aqui eu tenho treino. Eu vou treinar onde eu tenho treino. Eu quero treinar. Entendeu? Então eu vejo por aí. O jiu-jitsu não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E nem qualquer um é para o jiu-jitsu. Eu penso assim, vejo isso. Quando eu chego no evento para me lutar, eu falo, pô, não é. Tem que ser sangue no olho, você tem que ser guerreiro. Você tem que ser guerreiro. Guerreiro. Então, o jiu-jitsu não é para qualquer um. Então, acho que você tem que ter isso como prioridade. Eu vou até o fim, não importa. Eu perco uma, perco duas, mas eu não vou desistir. Esse é um guerreiro. Porque é fácil, ir lá perder primeiro, perdi 2, 3, não consigo, não vou desistir. Um guerreiro de verdade não desiste. E é o que muitos desistem, né? É tanto que eles falam que a cada 10 apenas um vai se formar faixa preta. Sim. Tem um comentário simples aí. Eu fiquei 7 anos na marrom praticamente. Aí fala, pô, mas 7 anos na marrom, cara? Cheguei pra competir em São Paulo. Os caras falam, Dilma Baguela, você tá na marrom de novo, cara? Você vai vir, pô, os meninos te pegou. Deixa os caras que tá iniciando na marrom aí, não tem lógica, não, cara. Pô, que o cara pegou a marrom ontem, você tá 7 anos na marrom. Eu falei, cara, deixa eu te falar. A minha equipe tem base. Eu tinha que falar, ele perguntou, vai ouvir o que não quer ouvir. A minha equipe tem base. Se você pega a faixa com 1 ano, com 6 meses, é problema teu. A minha equipe tem base. Se eu tiver que... Hoje eu entendo o mestre. Eu entendo o meu mestre hoje. Às vezes eu chegava por 4 anos já na faixa, por 5 anos, e eu estava na faixa. Repeti de novo mais 1 ano. Hoje eu entendo ele. Porque hoje eu chego numa competição, como faixa preta, eu posso falar em qualquer lugar no mundo. Eu sou um faixa preta de jiu-jitsu. Eu sou um faixa preta. Pode pintar o melhor do mundo. Vamos pra porrada? Vamos. Não sei o que vai acontecer, mas vamos. Eu vou sem medo. Por quê? Eu tive base. Base. Foi quase 5 anos em cada faixa. Na faixa final, 7, 8 anos numa faixa. Eu tive base. Eu não tenho como correr do pau. Eu tenho base. Então, isso foi... Hoje eu entendo, meu mestre. Pô, hoje eu entendo. Aí eu te falo, você ficou 20 anos para chegar uma faixa preta? Eu falei, 20 anos. Só que eu vou te falar uma coisa para você. Eu voltaria a fazer tudo novamente. Porque hoje eu tenho base. Hoje eu chego em Brasília, todas as equipes, que eu vou treinar mim, fica aqui, treina aqui, dorme aqui, treina aqui com a gente. Você dá treino para nós, você é duro, você é guerreiro. A maior satisfação do atleta. A maior satisfação. Né? Lá eu treino na polícia, no batalhão, eu treino em Goiás, Goiânia, Brasília. Você vem treino aqui. Acaba de fazer o treino, 7, 8, 15, 20 rola. Quanto você tem? 50 anos. Aí, galera, todo mundo quer rolar comigo. Por quê? Eu dou condições de treino, porque eu tive na minha equipe. Todos faixa preta da minha equipe, azul, roxa, marrom, até branca, dão treino para mim. Eu vou visitar a sua equipe, tem um treino também. Quando eu saí daí para chegar lá, vou treinar 8 horas novamente, não conseguia. Sim. Não conseguia, porque eu saí daqui destruído.
sabe? Então, eu vejo por esse lado, cara. Então, o jiu-jitsu não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Cara, até, não é para quem tem dinheiro, para quem é boa pinta, para quem é grandão. Não, não é, não. Não é. Com certeza, com certeza, isso aí você tem razão. E antes de qualquer coisa, eu tenho que tirar aqui os 30 segundinhos para falar dele. E nós vamos agora aproveitar também do Rei do Açaí, galera. Você que quer tomar um açaí mais top de Ibirité, localizado no bairro Jardim das Rosas, tem delivery. Faça a sua ligação e faça o seu pedido, hein? Rei do Açaí, o açaí mais top de Ibirité. Nossa, aproveita aí, ó. Aproveita, toma aquele açaí. Eu sei que o atleta precisa de um açúcar no sangue, né? O atleta precisa de um açúcar no sangue, então é bom tomar um açaí pra ficar legal, bem geladinho, bem gostoso. Aí sim, ó. Então, Vanderlei, você falou de coisas importantes aí, de base, estrutura. A gente sabe que a gente não menospreza e não vai menosprezar, até mesmo porque hoje os jovens aí, muitos iniciam no jiu-jitsu, iniciam no esporte ainda criança, e tem aí essa base forte também, né? Que os meninos chegam aí na ponta nos campeonatos aí, a gente tem muitos atletas aí que estão na ponta. Mas você levou esse tempo aí, 20 anos para pegar a faixa preta. Eu levei 13 anos para me pegar a faixa preta, mas essa questão que você falou, onde nós chegamos, nós somos faixa preta. E a maior satisfação que tem é a gente chegar e todo mundo querer treinar com a gente, e as pessoas pedirem, vem cá, me ensina uma posição, vem cá, me faz isso. Ô, velho, como que é isso que você fez? Porque eu não sei fazer, eu nunca vi isso. É o que eu falei na conversa com os professores, no último podcast que eu fiz com os professores aqui, que nós somos old school, né? E hoje tem muita coisa que é do arco da velha e eles nem sabem, né? Nem viram, né? Ou às vezes o professor, eu vejo que muitos professores falam também que nem ensina, não é porque eles não sabem, e não é porque o professor não sabe e não quer ensinar, é porque o atleta está visando hoje campeonato, o atleta visando ser um competidor, então ele acaba que ele foca mais naquilo que o atleta está buscando. Mas quando se tem base, você tem a liberdade de falar com tranquilidade sobre esse assunto. E por falar em base, vamos falar de família. Família, como que é a sua estrutura familiar e o seu apoio familiar, principalmente nessa idade, né? Porque quando a gente chega numa determinada idade, a família sempre espera que nós vamos buscar alguma coisa para a vida, para a gente ter uma estrutura financeira boa, uma estrutura financeira grande, e aí a gente pega e vira e fala assim, eu quero ser atleta. Eu vejo muito isso, muita dificuldade, inclusive eu tive essa rejeição na minha família também quando eu iniciei, isso você não vai ser nada, isso no esporte não vai dar nada, você não vai conseguir. Como que foi a sua base familiar quando você decidiu entrar para o jiu-jitsu? Então, é muito difícil isso, sabe? Foi muito difícil para mim. Eu tenho meus irmãos que eu amo tanto, minha família, minha mãe, né, infelizmente Deus descansou a minha mãe. Meu pai foi descansado, eu não conhecia o jiu-jitsu na época, se eu teria apoio dele. Mas é uma situação até muito delicada, mas eu vou tentar falar. Eu sofri muito em relação a isso. Muito. Como falei, desculpa. Situação delicada demais. Mas, apesar de tudo, a minha mãe me apoiou. A mãe me apoiava, né? E alguns falavam, isso não vai dar em nada, isso aí é coisa de à toa, que não faz nada, vagabundo, isso aí é história, não quer trabalhar, não quer fazer aquilo, enfim. Mas eu nunca desisti, porque eu sei, primeiro eu tenho um Deus grande, eu falava muito com ele, e minha mãe me apoiava também, né? Meus irmãos, com todo respeito, às vezes duvidavam, você não vai ganhar nada, você precisa comer, trabalhar, seu futuro, isso não vai te dar nada,
me deixava muito triste, mas ao mesmo tempo era um combustível. Eu falava, não, vai dar, vai dar. Quanto mais falava que não ia dar, mais me enchi de vontade, de prazer. Eu vou conseguir, eu vou provar. E ali de vez em quando entrava ali um dinheiro e um patrocínio, na época, faixa roxa, faixa azul, 500 dali, eu saía pedindo, conseguia isso, eles começaram a ver isso. Ó, minha mãe comentava, ó, o Dele ganhou R$1.000 ali, um patrocinador, ia lá mostrava, divulgava no kimono. Aí começaram a ver as coisas diferentes. Mesmo assim, ainda costumava falar, tem que trabalhar. E aquilo era duro pra mim. Era muito duro. Perdi uma luta. Sabe, então assim, para resumir, eu virava às vezes como um deboche. Pessoal lá, nunca vai conseguir. Eu aprendi uma coisa. Realmente, quem não conseguiu foi todos aqueles que falaram que eu não ia conseguir. Esse que não conseguiu, não deu em nada, parece as pessoas que comentaram de mim, que falaram que você não vai chegar em lugar nenhum, isso não é pra você, isso é pra quem começa com 5, 6 anos, você tá com 32 anos, começar agora já tá... eu falei, mas Deus pode me renovar. E eu continuei, não desisti, perdia, voltava, ganhava, continuava. Hoje eu estou aí com as minhas quase 300 medalhas, cinturão, sou um grande faixa preta, reconhecida no Brasil, em algum exterior. Tenho o amor de todas as equipes do Brasil, carinho de todos, inclusive de você, do Pablo, um alô pro Pablo aí. E outras equipes em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. E isso, para resumir, isso não tem preço. Tudo que eu passei, eu passaria novamente, porque isso hoje não tem preço. Hoje não tem preço. Não tem preço. Onde eu cheguei como atleta. Devo isso literalmente para o meu grande mestre Tyson, que é um cara, é um pai, é um amigo, é um companheiro, é um humano, é um cara que sabe te preparar para uma competição, te preparar como pessoa, para você andar na sociedade. Todos os faixas preto, cascudo. O Diego se encontra lá em Gramados, um grande faixa preto, um dos que também me ajudou muito nos treinos. Então, resumindo todos, o professor Fabiano da Leão Dourado e outros, que agora não estou para lembrar literalmente de todos. Mas enfim, os azuis, os roxos, os marrom, né? Todos, a equipe toda. Cara, então, eu sofri muito com isso. Mas a palavra final era daquele lá de cima. Não desiste. Vai até o fim, eu sou com você até o fim. Chorava, ia treinar com fome, chorava, ia treinar com fome. E o Thay sempre me entendeu e conhecia quando eu estava em condições de treinar ou não. Ele sabia dar o treino na hora, dentro do que eu tinha condições de treinar. Nunca saí machucado. Todos cuidaram de mim, como um bebê recém-nascido. E por isso tudo eu cheguei onde eu cheguei. Mas realmente é muito difícil. Eu passei por situações de chegar a ponto de eu pensar em desistir. Mas eu pensei, se eu desistir do jiu-jitsu, o que eu vou fazer da minha vida? Com certeza. O que eu vou fazer? O jiu-jitsu é saída, é um escape de qualquer outra coisa. Eu não sei fazer mais nada. Eu deixei tudo pro jiu-jitsu. Sabe? Então, são coisas, eu quero relatar uma situação aqui, né, a vida pessoal é minha, mas isso não importa, a gente está aqui realmente para acrescentar o crescimento de muitos atletas. Tem uma fase aí, né, por causa de um problema de pensão, já estava resolvido, mas enfim, eu acabei ficando preso por 3 meses, 9 meses, e lá onde eu fiquei, eu tive condições de treinar também, não parei lá dentro de treinar. Tive instrutor lá dentro, tive como estar treinando, saí, voltei a ser, continuei sendo campeão, não mudou nada na minha vida. Porque hoje na vida é o seguinte, meu pai me ensinou uma coisa, homem que é homem não justifica o seu erro. Não justifica. Então você tem que, como eu falei iniciando, o caráter é um só. Não existe 2. Ninguém muda o seu caráter. Você nasce com ele, acabou. Você nasce com ele. Aí você vai decidir o que você quer ser. Mas o seu caráter é o mesmo. Então é isso. Então eu passei por tudo isso, mas não desisti e venci. E venci. Estou vencendo, na verdade, né? Nós estamos vendo que o jiu-jitsu não tem fim. Nós estamos vencendo. E é isso aí. Então eu, apesar de tudo, agradeço a minha família, né? Hoje ela sabe, né, onde eu estou e eu estou muito feliz. Se falar, você quer trocar tudo que você tem hoje do jiu-jitsu por todo o dinheiro do mundo? Não. Quero não. Isso aí. Muito bom, excelente. E é isso aí, galera. Ele deixou um recado muito importante para vocês e isso serviu para mim também, tá bom? Se vocês acharam que nós não íamos conseguir, vocês perderam.
E nós estamos finalizando mais um Cantando Vitória com Rafael Biata. Professor Vanderlei, um prazerão ter falado com você, tá bom? Prazer é todo meu. E eu quero ter a oportunidade de conversar com você mais uma vez, porque é um bate-papo muito top, certeza, entendeu? Muito top, certeza. muito legal mesmo. E você gostaria de deixar suas considerações para algumas pessoas, para os seus amigos? Com certeza, sim. Eu quero deixar o Valdir Didi em Montes Claros. Espero que ele esteja aí, né, nos acompanhando. A minha equipe Tyson Team, a minha família, todas as pessoas que me conhecem. Eu quero deixar um recado para todos, independente de quem torce ou não por mim, podem ter certeza de uma coisa: eu não vou desistir, não vou parar. Para mim, eu estou começando hoje o jiu-jitsu, vou até onde só Deus pode me parar. E sempre brinquei dizendo: a minha categoria que manda sou eu. Vou repetir novamente, vou preparar, treinar muito e vou continuar buscando o título, primeiro lugar, pódio, honrando a minha equipe, primeiramente a Deus, minha mãe, a minha família, a minha equipe, e o próprio jiu-jitsu, e no caminho do jiu-jitsu, não importa o que aconteça. Então é isso, galera, eu estou firme, forte aí, e com certeza aí, daqui 10 dias, estou no Mundial em São Paulo aí, dando o meu melhor, e com certeza, tudo depende daquele lá de cima, Deus. É isso aí, quero te parabenizar pelo seu ímpeto, tá bom? Pela Obrigado. sua positividade, por não desistir. E é isso aí, é tocar e fazer as coisas acontecer. Bora que somos rumos aos grandes campeonatos, aos grandes eventos. Com certeza. E voltar com mais medalhas do que você já tem, não é mesmo? Com certeza, pode ter certeza. É isso aí, galera. Estamos finalizando mais um Cantando Vitória com Rafael Biata e até a próxima. Ossa!